Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, a crítica do filme Mortal Kombat. E acaba de estrear a nova versão live action do filme Mortal Kombat. Eu falo a mais nova versão porque a franquia muito famosa de game Mortal Kombat já tinha ganhado 2 filmes live action antes dele. Eu acho que esse é o primeiro elogio que eu posso trazer para a nova versão desse game que chegou às telas de cinema e nos streamings. Porque é o seguinte, antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha de fazer com que os super-heróis ou os games ficassem completamente fiéis nas telas, porque eles tinham medo que as pessoas que estivessem assistindo não se identificassem com aquilo. Hoje em dia a gente vive um momento onde as pessoas abraçaram muito mais essa coisa de tentar ser o mais fiel possível em questão de visual, figurino, do que é os games. Eu acho que esse é o primeiro ponto que funciona muito bem aqui em Mortal Kombat. Nem todos os personagens têm um visual tão fantástico assim, como por exemplo, o Reptile, eu achei que o visual dele ficou terrível no filme. A Mileena também não gostei muito do visual dela, mas de modo geral, eu acho que os personagens como Sub-Zero, como Scorpion principalmente, o Raiden, esses personagens, eles tiveram um visual muito fiel e que ficou muito interessante em tela. Eu gostei de como visualmente eles respeitaram muito o visual desses personagens. E eu gostei bastante. O Goro também tá bem interessante. O CGI dele não funciona tão bem, mas também é um personagem que visualmente funciona bem em tela. Então esse é o primeiro ponto que eu elogio muito do filme, o visual dele. Eu também gostei muito de como as cenas de ação, a maioria foi filmada, principalmente do começo do filme. A cena de introdução do filme é belíssima, muito bem feita, muito bem filmada, consegue introduzir muito bem a gente a esse universo, entender aqueles personagens, entender o drama deles, e é muito bem feito. Já a primeira luta do Scorpion versus o Sub-Zero, é muito bem feita aquela luta, muito bem filmada. Eu também gosto bastante da forma que eles utilizam o sangue. Olha, eu sei que a gente pode argumentar que esse filme não precisava do sangue, mas eu acho que é interessante, porque pelo menos ele consegue trazer uma alma um pouco mais do game. Eu também gosto bastante de uma outra coisa que eles fizeram, que apenas o filme ser maior de 18 consegue fazer com que ele aconteça, que é o seguinte, ter os fatalities. Porque é o seguinte, se você faz um filme menor de 18, ia ser impossível de você fazer os fatalities. Aqui, você consegue fazer os fatalities, ele remete muito ao jogo o tempo inteiro, com fatalities que são parecidos com o que acontece nos games. Alguns deles tentam pelo menos trazer o mais possível fiel nessa parte, e eu acho isso interessante. Obviamente, como eu falei, se parar para analisar filme como filme, nem os fatalities e nem o sangue eram realmente necessários para o filme. Mas pensando como um universo de Mortal Kombat, eu acho que nesse ponto funciona bem, e é algo que até vai bem durante o filme. Mas eu acho que as coisas boas do filme param por aí, porque tudo que vem depois disso acaba virando um problema. Vamos começar falando um pouco sobre os atores. Eu acho que todos os atores desse filme vão muito mal. Muito mal mesmo. Assim, tem um ou outro que você pode até falar que tá tudo bem, que dá pra aceitar, mas de modo geral os atores vão muito mal. Visivelmente eles estão lendo suas falas, visivelmente eles não conseguem passar o que o personagem precisava em tela o tempo inteiro. Um ou outro até vai um pouco melhor, mas de modo geral todos não vão tão bem. E o destaque negativo pra mim vai pra 2 personagens. Para 2 atores, na verdade. O primeiro, o que faz o nosso protagonista, o Cole. Eu não gostei do ator, eu não achei que ele tem carisma, eu não achei que ele tem personalidade, ele não é bom atuando, e eu acho que ele prejudica um personagem que já não é interessante, que eu acho que já não devia estar nesse filme. E o outro lado, a gente tem que falar do Kano. O ator é muito ruim, as piadas do personagem não funcionam em momento nenhum, é constrangedor e vergonha alheia. Várias piadas que ele tenta fazer ao longo de todo o filme, e é um personagem insuportável, de tão chato que ele é. E muita gente pode falar, mas no game ele tem uma personalidade parecida com o que ele tem no filme. Tudo bem, mas acho que quando está no filme a gente tem que tratar como se fosse algo engraçado, algo que não funciona. Inclusive, a comédia inteira do filme, que tenta ser um filme em vários momentos, ter uma comédia, não funciona. Muito por causa do Kano, que era para ser alívio cômico, mas de modo geral a comédia do filme não funciona de modo nenhum. Além dos atores não serem tão bons, a gente chega no ponto da história. Eu acho que essa história, ela até tem uma premissa que, apesar de não ser parecida com os games, dá pra você aceitar ela, porque é uma premissa até interessante. Você colocar essa coisa de ter uma marca na pessoa e tal, dá um jeito melhor de você colocar só os personagens do game dentro do filme. O problema a partir da premissa e a partir do arco, do prólogo do filme, que é essa luta do Scorpion com o Sub-Zero, o filme cada vez vai ficando pior, em todos os sentidos. Na parte da história, ela cada vez vai ficando com menos sentido, não vai tendo, os diálogos não vão ficando bons, as histórias não vão ficando interessantes, você não entende muito bem algumas escolhas de narrativa que eles escolheram aqui, não faz muito sentido pro filme nem pra história, e a gente também tem um problema grave de furos de roteiro. O filme tem muitos furos que não fazem muito sentido. Em vários momentos você não entende porque um personagem tem uma atitude ou porque ele tem outra.
Não faz sentido com o que a história estava sendo mostrada. O filme também tem um problema muito grave, tecnicamente, de montagem, porque tem várias cenas que elas não são conexas uma com a outra, você não entende por que uma coisa está acontecendo. Parece em vários momentos, vendo esse filme do Mortal Kombat, que faltam cenas pra ele. Porque você fica vendo, você fica falando, nossa, mas esse diálogo não faz muito sentido, essa escolha não faz muito sentido. Então, eu acho que a montagem do filme é bem problemática também. E sem contar que o roteiro do filme ainda tem uma coisa que me incomoda muito, que é a facilitação de roteiro. Eles precisam com que várias coisas aconteçam, mas não tem como acontecer, porque a história não tá andando bem pra isso acontecer. Então o roteiro dá várias facilitações pra eles, para que as coisas aconteçam, e isso me incomoda bastante. E sem contar, claro, que o filme, como eu falei, as cenas de ação são boas de modo geral, no começo elas são muito empolgantes, essa luta inicial é muito boa, mas com o tempo a luta também vão perdendo um pouco do seu impacto, coisas que não me agradam nem um pouco. O filme também ele é bem incoerente com algumas escolhas que eles têm. Por exemplo, só pra você dar um exemplo, tem dois personagens diferentes em momentos do filme que são congelados pelo Sub-Zero. No primeiro momento, um personagem ele é congelado e por esse congelamento ele é completamente morto. Em um outro momento do filme, um outro personagem também é congelado. E esse personagem que é congelado, ele não morre. Aí a pergunta fica, por que esse personagem morre e o outro não? Não faz sentido. E tem vários momentos do filme que são assim. São escolhas que não fazem sentido. Que criam, além de furos, como eu falei, criam até incoerências de roteiro. É um filme que nesse ponto vacila muito. Eu também queria falar um pouco sobre o nosso protagonista. Porque assim, eu não sou um grande jogador de Mortal Kombat. Então eu não liguei deles terem colocado esse personagem Cole Young, que é um personagem que não existe no games. Se ele fizesse algum sentido pra história. Mas infelizmente ele não faz sentido nenhum em momento nenhum. Por quê? Porque quando ele não é um personagem interessante, ele não é um personagem legal, a desculpa que dão pra dar pra ele fazer parte dessa equipe não faz sentido nenhum, o visual dele não é interessante. Como eu falei, esse filme tem visuais que são muito parecidos com o game e que são muito legais de se ver em tela, mas de modo geral, o filme tem muitos visuais que são muito estranhos, como eu já falei lá atrás, e o do Cole, que é o novo, que poderiam criar uma coisa super interessante e nova, não foi nada interessante. Foi algo bem genérico e bem mal feito, algo que não me agrada. Outro problema do filme, para encerrar, seria, na minha opinião, a coisa brega. Eles têm algumas escolhas que deixam o filme brega, chato de se ver, que você vê que já envelheceu mal no momento que colocaram. Por exemplo, toda hora que alguém ganha uma luta de uma forma diferente, um personagem fala Fatality, que é pro cara que tá assistindo se relacionar com o game na hora. Mas eu acho que em questão de filme, isso não se encaixa de momento nenhum, fica uma cena completamente desconexa, que poderia cair na montagem e que provavelmente, se você parar pra pensar como um cara que nunca jogou o game, ele vai ver esse filme e vai pensar, não faz sentido nenhum que esse cara tá falando. Por que ele falou isso? Não faz sentido. Então, mais uma incoerência. E essas pequenas escolhas como essa do Fatality, que acontece várias vezes durante o filme, deixam os filmes bregas. E não me agradou nem um pouco. Só pra terminar, que eu lembrei agora, eu tenho que falar um pouco da trilha sonora. A trilha sonora, sim, eu acho que ela me agradou bastante. Ela consegue empolgar em vários momentos. Até quando elas dão umas batidas bem parecidas com o jogo do Mortal Kombat, ela funciona muito bem. Concluindo, Mortal Kombat 2021 tenta agradar a todos, tanto quem gosta muito do game, como pra quem é novo pra esse universo. Quem é novo não vai gostar nada desse filme, porque o personagem do Cole, que era o personagem que era pra introduzir esse universo, essas novas pessoas, eu tenho certeza que elas não vão gostar. E as pessoas que são fãs do game também não vão gostar do filme, porque tem muita incoerência em relação aos games. Como o filme, tirando esses dois, o filme mesmo assim é um fracasso. Ele não agrada nenhum dos dois, e ele também não me agrada como um cara que só quer ver um filme divertido de ação. Eu acho que o filme falha muito, e ele fracassa em quase tudo que tenta fazer. E por isso que eu fecho Mortal Kombat de 2021 com uma nota 3 de 10. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link tanto para as redes do canal como para as minhas pessoais estarão aqui embaixo, caso tenha interesse em me seguir. Eu também vou deixar um link do blog do Espectador Rabugento aqui embaixo, caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, o que você achou do filme do Mortal Kombat? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.